Boa tarde, senhores, senhoras. Vamos lá. Galera, a gente vai falar hoje sobre implantação do Ocrona Evo. Beleza? Então esse aqui não é o módulo que vai seguir aquela sequência que a gente já fizemos 6 módulos, né, daquilo que está planejado. Aqui nós vamos falar especialmente sobre o Ocrona Evo, sobre o lançamento, explicar para vocês um pouquinho o que é o projeto. Vocês vão entender basicamente como é que funciona quando a empresa tem um revestimento novo, tem um produto novo, né? No nosso caso são serviços, e o revestimento como que funciona etapa por etapa até que a gente saiu da fase de desenvolvimento e passou para a fase de produção. E principalmente, né, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona um documento que chama How to Produce. How to Produce significa como produzir. É o documento principal que tem todas as características aí de processo para os nossos revestimentos, né, para o nosso portfólio. Quando a gente vai iniciar um projeto, geralmente eu faço isso, igual tem um projeto com treinamento, os outros projetos que eu trabalho, eu vou colocar tudo numa folha, né, resumo, passo a passo, tudo que vai acontecer. Né. O projeto em si, nós estamos falando sobre lançar, né, o Ocrona Evo. A princípio era por Inova, hoje a gente já está rodando no 1200XL, né? Mas no geral o que tinha ali como escopo do projeto, né? Qual que é o objetivo? Então a gente coloca, primeira coisa, testar e validar a receita, né, nas máquinas, nos fornos, isso com apoio do laboratório, né, utilizando o corpo de prova, QRS, para poder ter os resultados. Depois, segunda etapa, a gente sai da etapa corpo de prova e começa a testar nas ferramentas dos clientes. Né? E testar significa analisar o revestimento, analisar a camada, analisar como que foi a carga, como que está a adesão, né? A parte visual também, como é que está o aspecto, né? Tudo que a gente pode fazer para poder verificar que realmente a qualidade do revestimento está ok. Né? Depois, é a fase que a gente está buscando fazer agora, liberar para a produção. Então tem uma etapa em que o revestimento ele fica na etapa de desenvolvimento. Então a gente faz o acompanhamento, vai declarando, vai mostrando para a matriz os resultados, até lá que fala, bom, ok, definimos os parâmetros, definimos qual a receita nós vamos usar como padrão, a princípio, né? E aí a gente tomba para a produção. O que significa? A responsabilidade agora passa a ser de vocês, né? Tanto para inspecionar, para verificar, para liberar, né, as cargas, fica sendo aí da produção, contando com o nosso apoio sempre. Né? Então, liberar para a produção também é um escopo do projeto. E principalmente verificar como que está a avaliação de performance. Né? A gente sabe que o Ocrona Evo ele está substituindo o Ocrona Pro. Então o grande objetivo é que nossos clientes tenham a percepção de que o Ocrona Evo evoluiu, né? Ele está acima do Ocrona Pro em relação à performance, ou seja, consegue produzir mais ferramentas, menos desgaste e assim por diante. Então essa comparação, esse monitoramento também somos nós que fazemos. Isso vai dar suporte para vendas, né, para a empresa como um todo poder definir a precificação. Né? Cada revestimento nosso tem um preço diferente, tem uma condição diferente de negócio com os clientes. Né? Então, se a gente está saindo de um revestimento e indo para um revestimento novo, é muito provável que tenha, é justo que tenha um ajuste em relação aos preços, e aí a performance tem que refletir, né, no ganho para o cliente. Nossos clientes eles querem redução de custo. Então eles estão dispostos a pagar mais, desde que nós fizemos tudo corretamente, o pré-tratamento, o pós-tratamento, o revestimento. Isso fez com que ele tivesse um ganho maior. Então ele paga por um revestimento para que ele possa ter redução de custo no processo dele. É isso que a gente busca, né, entregar para os clientes. Por fim, elaborar um processo de transição com todos os clientes. Então vocês vão perceber, nesse momento agora nós estamos rodando o Ocrona Evo para alguns clientes, né, e para outros o Ocrona Pro. Então vai ter um tempo até que a gente possa de fato substituir, né, para todos os clientes aí, revestimento Pro pelo Evo. E esse processo, essa fase de transição, a gente vai estudar caso a caso, qual cliente está pronto para poder modificar ou não, depende de cada carga, tamanho da ferramenta e uma série de coisas. Né? A última etapa que tem aqui seria verificar aí, monitorar isso no decorrer dos meses, no decorrer até dos anos, como que está a diferença
né, de performance das ferramentas, agora não monitorando a performance, testando junto ao cliente, mas sim verificando o volume. Né? A tendência é que o volume diminua, né? Se o volume diminuiu, significa que a ferramenta dura mais. Então, isso para a gente é bom ou é ruim? É bom, porque abre disponibilidade de produção. A gente consegue fazer mais clientes, consegue fazer mais vendas pelo espaço que sobra, então é ganho para a empresa. Né? O projeto aí, geralmente a gente coloca como referência um ano, e aí os envolvidos, né? Produção, vendas, marketing, né? Cada um tem as suas funções. Né? Apresentar para o mercado, negociar com clientes e monitorar a produção especificamente. Só para vocês poderem entender, né, como que é feito isso. Né? Básico, a gente faz um documento de validação e nesse documento a gente roda a carga teste. Então, antes de estar autorizado a rodar qualquer carga no forno com ferramentas do cliente, primeiro a gente tem que rodar a carga teste, e se a carga teste for aprovada, aí sim o forno é liberado para poder colocar as ferramentas do cliente. Como é que a gente faz esses testes? QRS, vocês conhecem bem? Alguém sabe o que significa QRS? Todo mundo sabe o que é QRS? Ou alguém não sabe o que é? Não sabe o QRS? Essas são essas fichinhas que a gente vê, são corpos de prova, esses, não sei se eu consigo ver daqui, ó. Mas são aqui, ó, bem aqui embaixo, tem um, tem dois, tem três. São essas essas moedas, isso, que é polido, agora já sabe qual que é, né? Então, para que ela serve? Esse corpo de prova, ele tem características que se repetem, são sempre iguais. Então, a gente coloca no forno, para poder verificar como é que está a camada, e é a nossa referência, né? Como é que está a adesão desse tipo de coisa. Então, QRS é corpo de prova. Alguém sabe o que significa QRS? Como? Alguém sabe o que significa R do QRS? Acabei de falar. Ele é um corpo de prova do quê? Serve para quê? Para a gente ter o quê? Investimento? Não. Registro? Não. Referência. Uma referência. É um corpo de prova, material de referência. Para a gente poder entender como está a função da nossa carga. Q. Qualified Reference Sample. Qualified é o que significa qualificado. Ou seja, ele é qualificado, é algo que tem desenho, né? No mundo inteiro, se você for lá na China, entrar na bolsa, ele me dá um QRS, eles vão tirar um QRS igualzinho nosso, na sua mão. Então o material é o mesmo, o tratamento térmico é o mesmo, tudo igual. Então ele é qualificado, ele é o R, referência, e o S de sample significa corpo de prova ou padrão, certo? Então a gente usa isso para poder medir a camada. Então vocês vão aprender depois com o John como que executa, né, o teste, o calo teste. O que a gente faz? Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Gira uma esfera sobre a superfície desse corpo de prova e ele vai abrir ali a camada, ele desbasta a camada. E quando isso acontece, a gente vai lá no microscópio e consegue enxergar a camada. O John tem um software lá que ele puxa, facilmente consegue falar, a camada está com 2 microns, 3 microns, 4 microns. Então a gente consegue medir a camada, nessas primeiras imagens que vocês estão vendo aqui, ó, sempre em 3 alturas do forno. Up, middle, down significa é como se fosse superior, meio e inferior, né? Ou alto, médio e baixo, são 3 alturas, para pegar todo o range do forno. Se de repente tiver alguma variação e tem variação de camada, a gente precisa perceber isso, né? Por isso que a gente coloca 3 corpos de prova pelo menos. E aí a gente consegue verificar a camada, medir através do software, ou a gente consegue medir a camada através de outro instrumento qualquer. Fora o calo teste, que outro método existe que a empresa tem de a gente conseguir medir camada? Que é mais fácil, não exige, quase não exige treinamento. Alguém sabe? Qual é o instrumento que mede camada lá no laboratório do John? Você falou Fischer Scope, não é, John? Fischer Scope, é isso aí. XRF, fluorescência de raio-x. Então tem um Fischer, a gente chama de Fischer Scope, ou XRF. Tá bom? Então ele é mais fácil, ele vai lá, ele mede a camada por fluorescência de raio-x e já dá um número direto, então não precisa ter uma expertise para fazer análise, é só ir lá e medir. A maior parte de vocês já consegue fazer, quem não consegue vai ter o treinamento. E o outro método que a gente usa para poder confrontar é através do calo teste. Além disso, a gente pode fazer o teste de adesão. Eu já falei para vocês o que é isso. O que é o teste de adesão? É para verificar o quê? Se é esplacamento, se é aderência. Isso mesmo, aderência, adesão, e se tem esplacamento, certo? Como é que a gente faz isso?
Essa imagem aqui está mostrando o quê? Quem pode falar? Máquina de diamante. Como? Máquina que tem aquela Isso. ponta de diamante. Ela mede o quê? Isso, essa mesmo. Dureza. Dureza. Perfeito, cara. Muito bem lembrado. A gente mede dureza em HRC. Né? Se for metal duro, não é bom colocar a carga de 150 kg que é a HRC. É melhor medir a HRA, que só tem 60 kg, você acaba preservando o substrato. Isso aqui para vocês, está bom ou está ruim? Mais ou menos. Mais ou menos. O que vocês acham? Promessa. Isso mesmo, né? De HF1 até HF5, a gente falou já também sobre isso. Mas é a questão de ter níveis de adesão. HF1, 2 e 3, 4. Certo, João? É aprovado. HF5 e 6, reprovado. Não pode ter desplacamento. Se tiver um pequeno desplacamento, é só monitorar. Né? Mas não pode ter um desplacamento considerável. Mas aqui, o que a gente fala? Tá bom ou tá ruim? O que vocês acham? Olhando, mais ou menos. Tá bom? Eu coloquei aqui HF2, mas tem gente que vai discutir e falar, isso aqui é HF1. Essa lesão está perfeita. Conversando com o BTS, eu falei assim, você põe HF2, porque você está chegando umas linhas aí em volta e você ficou preocupado em colocar HF2. Mas na verdade, é considerado uma lesão perfeita. Por quê? O que a gente tem que verificar é se houve desplacamento, se a camada estourou em algum ponto aqui. Isso não aconteceu, essas linhas se formaram porque o material, quando a gente mediu a dureza, ele deformou. E aí a camada acompanhou a deformação. O que ela tem que fazer mesmo. Mas apesar de deformar, ela não quebrou em ponto nenhum. Então, super adesão. Beleza? A gente vai e mede, coloca os valores de espessura de camada, vocês estão vendo que está próximo de 2, porque aqui nós estamos validando a receita AV2. Vai sair com 2 da ferramenta? Não. Cada ferramenta vai sair com uma camada diferente. Depende da ferramenta, depende da posição da carga, depende da quantidade de ferramentas na carga. Mas o meu QRS, que é a minha referência, ele tem que repetir, ó. Está próximo de 2, perfeito. Adesão, HF1, HF2. Aí eu meço também a rugosidade, porque a camada ela deixa uma rugosidade, por causa dos droplets. E também falamos quanto está a dureza, apenas para referência. É assim que a gente fez. Validamos o AV2, validamos o AV3 inicialmente, e depois fomos para os testes nas ferramentas dos clientes. Então começamos testando Star SU, né, e os clientes finais, né, para quem eles forneceram, eles foram acompanhando. Pegamos ali uma série de parâmetros agora. Agora eu vou lá na Star e falar, você saber qual a velocidade de corte que você está aplicando, né, qual que é o avanço que você está aplicando, parâmetros de corte nós temos aqui. E eu registro. Né, nós registramos aqui qual que é a espessura de camada, né, e comparamos o AP2, ou seja, o Alcrona Pro 2, com a V2 o número de ferramentas. Aumentou, diminuiu, manteve a mesma coisa. No caso da Star, manteve a mesma coisa, porque o teste é um teste mais conservador. Mas a gente falou, beleza, vamos continuar testando. O que é uma coisa muito importante? Eu comecei a mostrar como que está a superfície da ferramenta. Por quê? Vocês vão verificar aqui, ó. Fizemos o segundo teste, a performance deu baixa. Comparando com o Alcrona Pro, o Alcrona Evo deu 18% a menos. Segundo o cliente falou pra gente, tem alguma coisa errada. E agora? Agora é hora de transformação. Vamos lá, vai no forno, verifica se é limpeza, se é microjateamento do dispositivo, se é montagem, se está tendo contato. O que está acontecendo? Por que deu performance baixa? Nós temos que olhar tudo isso. Mas como eu não vou olhar só para o nosso processo, eu também olho para o processo do cliente, eu também procuro verificar esses pontos aqui. Ó. O nível de qualidade da fiação ou da reafiação do cliente varia. E eu começo a conversar com o cliente e falo, se você variar o seu nível de qualidade de reafiação, vai variar a performance. Então, precisa também estar alinhado em relação a esses pontos. Depois deu baixa performance de novo, né? No AV2, então a gente foi tomando algumas ações, inclusive mudar para o AV3. Né? O que a gente fez então inicialmente? Modificamos, na medida do possível, o processo pré, pós, monitora tudo. Depois a gente começou a melhorar a performance do AV2. Final, das peças que foram medidas, quantidade de ferramentas, né? 176, fizemos o teste do AV2, tivemos um aumento de performance de 7,2%. Mas é pouco, não é isso, precisa de mais. Perfeito, mudamos para o AV3 e de 124 peças que nós testamos e monitoramos, quase 13%. Já melhorou. Então a gente tem que trabalhar para essa performance ficar ainda maior e agora, em conjunto com o cliente, a gente vai entendendo como melhorar essa performance. Rebarbação.
microjateamento, pré-tratamento, pós-tratamento, tudo que for necessário em parceria com o cliente. É assim que a gente libera um processo para produção. Depois que chegou nessa etapa, olha, já verificamos, a performance já deu acima do revestimento anterior, a gente está tendo um resultado satisfatório, não basta fazer isso em um teste, mas isso precisa se repetir. As outras cargas, os clientes precisam continuar falando, olha, a performance continua boa, continua de 13%, 15%, 20%, então ótimo. Na Estália S1, por exemplo, nós já chegamos aos 20%, eles já estão testando a 30%. Você vê como as ferramentas que são com qualidade maior vai ter performance maior. E se funcionar no 30%, eles vão testar em 40%, olha que legal. Então a performance do Evo em relação ao código de fato é superior. Agora precisa verificar todos os parâmetros. Chegou nessa etapa, chegou a hora de falar, bom, agora é a hora da produção, assumir a responsabilidade sobre a continuidade do processo. E para isso, nós precisamos ser treinados. Puxa vida, eu não posso ter dúvida em relação ao revestimento novo que chegou. Eu não conheço o revestimento, não conheço a estrutura, não conheço a diferença dele para o antecessor dele. E agora eu vou ter que colocar a carga no forno, fazer todo o processo, inspecionar. Então não, a gente precisa estar treinados em relação a isso. Para a gente poder estar treinados em relação ao nosso processo de revestimento, o documento de referência é o How to Produce. Como produzir? Esse é o título do documento. How to Produce, a maioria não, todos eles estão em inglês, estão disponíveis na rede. A gente vai lá no SharePoint, tem lá tem a área Technology, onde vai estar disponível todos os documentos de tecnologia, Production Technology, e dentro deles também tem todos os How to Produce que estão disponíveis de diferentes investimentos. Então a gente pode entrar nesse documento e analisar, verificar, puxa vida, eu preciso muito ler o documento, ele está em inglês, e agora eu não estou conseguindo entender porque meu inglês não está batendo aqui com a linguagem técnica que está aqui. Então vocês precisam ir lá e falar, eu quero um documento em português. Eu preciso, senão pode ter um risco de processo aqui. E a nossa obrigação é disponibilizar na hora um documento em português para vocês, ou nos próximos 24 horas. A gente precisa contribuir. Mas se vocês exigirem, o negócio está em inglês, eu não entendi, ninguém me explicou, aí a gente não assumiu o compromisso com a empresa. Nós precisamos executar nosso trabalho com excelência. E para isso acontecer, a gente não pode só receber a cobrança de falar, faça com excelência. A gente também precisa cobrar, precisa de recursos para poder executar um trabalho com excelência. Beleza? Então, é isso que tem que ser cobrado de nós que estamos aí propondo as melhorias. Esse aqui, eu não vou colocar o How to Produce inteiro, depois vocês podem olhar com calma, mas os pontos principais eu vou colocar aqui para vocês entenderem. A primeira coisa, aparece o How to Produce, o Balenite, que é a nossa marca, e o nome do revestimento. Nesse caso, vai ter uma página que mostra as aplicações, a gente consegue ver que aqui nós estamos falando de ferramentas de corte, tem caracol, tem facas aqui, brocas, mas também o Alcrona Evo, ele, assim como o Alcrona Pro, ele pode ser utilizado para ferramentas de conformação mecânica, funções e outros também. Então, maioria ferramentas de corte, mas também temos aplicações diferentes. E aqui vem algumas características. Uma delas é que o Balenite Alcrona Evo, ele é double layer. O que é double layer? Quem sabe falar? Dupla camada, está escrito aqui, dupla camada. E o Alcrona Pro é double layer ou monolayer? Monolayer. É isso aí. O Alcrona Pro só tem uma. Então a primeira diferença que vocês podem já apontar e falar, qual que é a diferença do Alcrona Evo para o Alcrona Pro? Uma delas que vocês já podem falar é o Alcrona Pro é monolayer, só tem uma camada. Do que é feito o Alcrona? Qual é a composição da camada? Alumínio cromo. Alumínio cromo, nitreto de alumínio cromo, é isso aí, certo? E o Alcrona Evo? Também é nitreto de alumínio cromo, mas não é duas camadas, mas as duas são nitretos de alumínio cromo. Aí qual que é a diferença entre uma e outra? Vocês vão perceber. Tem uma primeira camada, que equivale a 1/3 do total da camada, e tem a segunda camada, que equivale a 2/3. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a linhazinha aqui. Um pouco mais clarinha a primeira camada e essa mais escura a segunda camada. 1/3 e 2/3. Qual que é a diferença? A diferença é que a primeira camada de fundo, bottom layer, ela é a mesma coisa que o Alcrona Pro. Não tem diferença.
1/3 da camada, nitreto de alumínio e cromo. Mesma coisa com o cromo, não mudou nada. E a camada superior, que equivale a 2/3 da camada, também é nitreto de alumínio e cromo, só que ela é nanoligada. Nanoalloy significa nanoligada. Foram colocadas nanopartículas. Para que servem nanopartículas no revestimento? Quem tem coragem? Se for no caso de ter uma trinca, durante o uso do cliente, ele vai ter uma trinca. Quando tem, como é que você falou? Nanopartículas. Nanopartículas no ingrediente X que ele chama, ele vai bater nesse ingrediente X e ela não vai conseguir continuar a trinca, tipo, vai ter que trincar para o outro lado. Resposta de mestre. Muito bom, é isso mesmo. Se o material for nano ligado, significa que ele vai ter algumas partículas de um elemento X. Então vocês vão ver que o alcronaevo, ele aparece como alumínio, cromo, XN. E X é o elemento X, a gente não quer ficar falando para que os nossos concorrentes não copiem facilmente o nosso revestimento. Né? Mas existem partículas muito pequenas que são nano, e o Bruno explicou muito bem, né, para que elas servem. Elas aumentam a resistência da camada, por quê? Porque a falha da camada, o esplacamento, ele ocorre com o mecanismo de propagação de trinca. E se você não deixa a trinca propagar, porque você pôs uma nanopartícula, que é um obstáculo para a trinca, ela para ali mesmo. E pronto. Ficou muito mais resistente, porque não há propagação de trincas facilmente. Fala, Rodrigo. No caso, quando você dupla a camada, vai ter esse tempo maior de gasto de decapagem assim, do que o monocromo? Muito bom. O tempo é o mesmo. O tempo é a mesma coisa para decapagem, porém tem algumas peculiaridades. Eu não consigo falar essa palavra nunca. Peculiaridades. Ainda falei errado. Tem algumas características especiais que a gente precisa olhar, mas eu vou mostrar aqui. Mas o tempo basicamente vai ser relativamente o mesmo. Tá bom? Porque a composição dela é a mesma. Essas nanopartículas eles não influenciam na decapagem. Tá bom? No tempo de decapagem. Boa pergunta. Eu coloquei isso aqui. Então, algumas características que tem aqui, ó. Dureza do revestimento. A gente não consegue medir a dureza do revestimento aqui. Mas por nano-indentação, a palavra nano de novo. Né, Kaique acabou de falar um detalhe, né? Puxa, tem um aparelho ali na sala do John que tem uma ponta de diamante, é um indentador, é o durômetro, certo? Só que a camada é muito fina, então não dá para ter um indentador desse conseguir medir a camada. Então o que criaram? Um nano-indentador. Igualzinho isso daí, só que é muito pequeno. E aí dá para medir lá no BTS a dureza do revestimento. É dado aqui, ó, em dureza de indentação. Esse é o nome, gigapascal, um pouco mais complexo. Também tem módulo de elasticidade por indentação. Então é o quanto essa camada resiste a carga de dureza sem deformar, né? Ou pelo nível de deformação X ali. Mas são características muito avançadas. Tem a questão da tensão residual compressiva. Alguém sabe falar o que é isso? A tensão de ao ser comida? Isso, mas ela é residual. Se eu pegar um material aqui e comprimir ele vai ter uma tensão de compressão, mas aí eu solto, não estou mais comprimindo. E aí alguém vem aqui e faz uma análise e fala, tem tensões aqui dentro, tensões residuais. Lembra que existem tensões de tração e de compressão? Trações de compressão é bom ou ruim para o revestimento? Tensões residuais de tração. Isso é bom ou ruim para o nosso revestimento? Tensão residual é aquela que sobra. Veio do tratamento térmico, veio do nosso forno, veio de algum processo. Então ela é residual, ela está lá dentro, existe uma tensão, está tensionada a camada. Se ela tiver tensão de tração, o que vai acontecer? Vai trincar? Se tiver uma trinca, a trinca vai abrir. É isso que vai acontecer, certo? Se são tensões de tração, ela vai facilitar para uma trinca abrir. Isso é ruim, não é? E se tiver tensão de compressão, o que vai acontecer com a trinca que já está lá? Ela tende a fechar a trinca. Então, tensão de compressão é uma coisa que nós queremos. Tensões residuais é bom ou é ruim? Pode ser muito bom. No nosso caso, a gente fala que faz parte aqui da nossa característica das especificações da camada. 3,5 gigapascal de tensão residual de compressão é uma coisa muito boa. Se aparecer uma trinca,
já tem lá as nanopartículas para impedir que ela se propague e ainda tem a tensão residual de compressão para manter ela bem fechadinha e não deixar ela abrir. Legal isso ou não? Essas são as caracterísicas que vai ter em todos os multiprodutos. Temperatura de revestimento, 480 graus. Aspecto, né, coloração do revestimento, cinza e essa dupla camada. Então, só para começar já tem essas especificações, essas características aí do revestimento que a gente está discutindo. Não entendi, não sei o que é, a gente pode continuar discutindo, não tem problema. O importante é cada vez aprender um pouquinho a mais, um pedacinho a mais do que nós fazemos, do nosso trabalho mesmo. Quando é dupla camada, normalmente ela vai dar uma camada mais alta, maior. O tamanho da camada total é o mesmo. É o mesmo do Alcrona Pro. Então você pode ter dupla camada, você pode ter multicamadas e controlar, porque o tamanho total é o que importa para você. Então se a gente comparar o Alcrona Pro com o Alcrona Evo, a camada é semelhante no processo. Só que 1/3 é nitrito de alumínio cromo e 2/3 é nitrito de alumínio cromo com nanopartículas. A própria receita ela fez esse controle. A própria receita já faz esse controle. Só a receita é suficiente? A gente poderia ir lá e trocar a receita do forno, apertar o botão e já era? O que vocês acham? O que precisa? Além da receita, para poder ter um revestimento diferente. Isso aí, matéria-prima é uma das coisas. Mas o que está mostrando aqui? Ó? Quem pode falar o que vocês estão vendo nessa imagem? Também uma página do How to Produce. Não sei se vocês já viram isso ou não, mas... É a posição dos tags. Posição dos tags é uma coisa. É uma das coisas que está aparecendo aí. O que mais? No geral, o que é isso? Isso aqui é para mostrar a posição dos targets apenas? Os tipos de elementos que vão em cada lugar. Exato. Quais são os targets que vai ser usado em cada ponto. Mas isso daqui tem um nome. Se chama configuração do forno. Então, se eu for falar, olha, eu vou fazer um revestimento de Alcrona Pro, tem uma configuração de forno. Não é só o target, mas o forno todo. Ah, mas é o Alcrona Evo, tem outra configuração. Para limite A, outra configuração. Certo? E aqui está mostrando a configuração do forno. Olha só que interessante. Do jeito que o Michel falou aqui, ó, nós temos targets diferentes. E se nós temos targets diferentes, os elementos são diferentes. Né? A matéria-prima que vai ser fornecida aí para poder ser evaporada, ser transformada em plasma e ser depositada na superfície das ferramentas. Correto? Então vamos lá. O Alcrona Pro, vocês que têm experiência já sabem, o target que a gente utiliza para o Alcrona Pro é o ALCR 7030. Alguém sabe o que significa esse 70/30? 70% de alumínio e 30% de cromo. Muito bom, é isso aí, 70 de alumínio e 30 de cromo. Está na ordem certinha, que é alumínio, cromo, 70/30. Certo? Então o target, ele já vem com uma composição alumínio-cromo. O nitrogênio vai ser injetado dentro do forno, vai combinar com esse gás que foi evaporado e vai formar um nitreto de alumínio-cromo. Beleza? O target é alumínio-cromo metálico, não é nitrito. Perfeito? Já falamos. Além desse target padrão que a gente já utiliza, nós vamos utilizar também no Alcrona Evo, a gente já utiliza no Alcrona Pro, tem um target novo que é o AL63. Certo? Também é alumínio-cromo, mas tem as nanopartículas dele. Tá bom? E aí, está mostrando aqui a configuração. Ó, 1, 2, 3, 4, certo? Está mostrando aqui que são 4 targets. Está ilustrado aqui de alumínio cromo 7030, 5, 6, 7, 8. Está mostrando aqui outros 4, AL63. E aqui está mostrando algumas posições para um target dummy. O que pode falar para mim aqui? Ó? Aqui eu estou vendo que tem uma distribuição. Se eu olho para isso, eu sei que o meu forno ele tem 4 lados quando ele está fechado. Né? E aí eu tenho 2 targets em cada parede, vamos chamar assim, do forno. Então significa que eu vou ter, bom, 2 aqui, outros 2 diferentes aqui. Eu consigo entender mais ou menos como que eu vou configurar, como que eu vou montar. Mas aqui está apontando um target cego. O que significa isso? Que é carga 1500. Para rodar carga 1500. Para rodar carga 1500? Então, o cego aí, que ele está falando aí, é aquelas franjas que tem nos fornos. Né? Esse forno aí, ó, pode ver todos os nossos fornos aí, ó, ele tem as 10 barras, 10, né? Isso mesmo, 10. Ali é só as franjas, print. Perfeito. A 7 e a 2 aí que é as que você rodar 1500. Pelo jeito aí que eu estou vendo aí, esse revestimento ainda não tem a receita de 1500. Muito bom, isso aí, cara. Muito bom. Tá vendo aqui? Porque você deveria estar aqui. Resposta de mestre. Resposta de mestre. Olha só,
Tá corretíssimo. Então, aqui onde está o blind, provavelmente, né, existe uma coisa no projeto que o pessoal não pensou, talvez, em configurar para ter ali atrás ali um modo de colocar um target, né, atrás colocar ali uma máquina, e talvez tivesse um investimento para ser utilizado, mas não tem, é só uma chapa, correto? Então é cego. Essa palavra significa cego, uma flange cega, por isso o nome blind, que significa cego. Já o 2A e o 7A, nesse caso, a carga é de 900, então é uma carga menor. Ela não está usando toda a capacidade do forno, está usando só a parte central. Então, nós temos o 2A e o 7A que são dummy. O que é um target dummy? Não vai usar mais aí? O que vocês colocam lá? A gente não teria abaixo do peso, que seria o sucata, coloca ele no dummy. Mas se você pegar um target que está abaixo do peso e colocar lá, ele não vai evaporar material? Não. A Source não vai estar ligada, né? Muito bom, é isso aí. Se você ligar, e se você esquecer de ligar a Source? Na verdade, nesse caso, é perigoso até furar o coin plate, né? Porque o target vai estar. Já não pode mais usar, está fininho ali. Perfeito. Com impacto, já da ignição, está furando. Perfeito, é isso aí. Então, o 7A e o 2A são targets. Você precisa montar os targets, mas você tem que ter certeza que eles não vão estar energizados, senão você não está rodando a receita. Vai acontecer alguma coisa louca aí ou pode danificar o forno. Então, dummy significa. Para acontecer isso aí, Alexandre, é só se os caras puxar o processo errado, não tem como. Perfeito, porque é automático. Sempre lá. tem. Sempre tem. Tem. Perfeito. Não tem como. O que o Barra está dizendo é o Não tem como, seguinte. você vai colocar o processo lá e não vai rodar, vai dar erro na máquina. Agora fica restartando até acabar o Não, coach. aí é diferente. Aí é diferente. Aí o cara do meio aqui fala, tem que intervir aqui na dúvida. Então, ó o ponto que o Barra falou aqui, ó. Essa coisa de. Pode colocar qualquer target lá, o target vai ficar manchado, vai ter que jatear. Correto. Esse é o problema, por isso que fala para colocar o peso fora do peso, entendeu? Não você vai falar pro cara, aí o cara do micro vai perder tempo de micro jatear o target sem necessidade, né? Aí vai ficar target parado lá para jatear. Aí vai ter target, aí o cara do forno vai pedir target, sendo que tem target manchado lá para usar, entendeu? Aí é desperdício de tempo. Matéria-prima, tempo de operador. Muito bom. O que significa isso? Ó? Aqui é dummy mesmo. E o que é dummy? É o target final de vida, certo? E aí o Barra está apontando que o próprio processo, ou seja, a própria receita vai falar quais targets vão estar energizados ou não. Então isso não é um processo manual, só se o cara puxasse um outro processo ou fizesse algo inadequado ali para poder tentar promover a ligação desses targets. Mas no final, o que a gente consegue entender? Ó? Só a parte central do forno funciona, duas paredes ou 4 targets utilizam a L63 e as outras 2 paredes, ou os outros 4 targets, a LCR 7030. Mas olhando aqui, vocês sabem reconhecer qual que é a parede aqui e qual que é a porta do forno? A primeira da direita ali é a do fundo. Aqui é do fundo? Não, a primeira da direita. Aqui é do fundo? É a do fundo. A 3 e a 4 é a da direita. Perfeito. A 5 e a 6 é a porta. E a 7A, 7 e 8 é a da direita. Desce, Olhando isso aí. Olhando direito, diferente do forno. Isso aí. Quem está na operação do forno O cara que fica mais É quando você abre a porta do forno, quando você abre a porta do forno, tem na carcaça a numeração. Isso. Ó, pessoal que vai começar a aprender a mexer com os fornos lá, fazer os treinamentos. É muito importante saber qual que é a porta. Se você souber qual que é a porta, você vai saber facilmente qual que é a direita, a esquerda e o fundo, certo ou não? Mas você precisa saber qual que é a porta. A porta, o Bruno respondeu muito bem isso aqui. Se você confundir a porta com uma das paredes, você vai configurar errado. E agora sim, é perigoso rodar. Ah, eu coloquei aqui, eu pensei que aqui era a porta. Puxa, ele vai rodar. A carga vai rodar. Ele vai rodar. O target errado lá dentro. O target errado ele vai aceitar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Entender que a configuração também, acho que deveria até estar escrito aqui pela referência, mas precisamos, na dúvida, tirar a dúvida. Entendeu? Aqui está mostrando para o 1200 XE e aqui está mostrando a configuração para o Luminova. Qual que é a porta aqui, Luminova? 5 e 6 aqui, as duas últimas são a porta. Está mostrando certinho. O que vai na porta então? Para quem já montou o cronateu. É os targets especiais do Evo.
certo? Então, perfeito, a gente olha para cá, já consegue ver que a configuração, ó, porta, né? Parede, 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 né? Aqui é a mesma coisa, esses dois aqui é porta, parede, parede. Configuração um pouquinho diferente. A gente vê que aparece aqui, ó, na hora que você sabe muito bem, né? Na hora que você vai montar, não basta só colocar o target certo, também tem que colocar a mag certa. E para que serve a mag no processo? Ela regula a tensão que vai puxar ali na matéria-prima. Correto, então tem uma tensão que passa pela mag, que faz passar essa tensão, essa corrente também pelo target, né? E muito bom. E aí, mas por que mag? Mag, que isso? O que é mag? Por que mag? A palavra mag funciona como se fosse uma bobina, né? Como se fosse um super imã ali. Cada Sim. mag ela tem uma força para puxar, energizar a matéria-prima. Muito bom. Mag de magnetismo, então, certo? O que é a mag? Você perguntou isso não? Mestre. O que é a mag? O que é a mag? Né, como ele está explicando. Por exemplo, a gente falou sobre o revestimento. O revestimento, para que ele possa ser depositado na superfície do material, tem que ter uma fonte no revestimento. E a fonte se chama source, ou target, não é? Então, o alvo, né, tem gente que chama de alvo, mesmo em português. Então, o que acontece? Ele vai evaporar daqui, mas para ele evaporar, esse processo de evaporação, de sair do estado sólido e virar vapor direto, ele é um processo que precisa de corrente elétrica, precisa de um arco elétrico, no caso dos fornos que funcionam a arco, correto? Então, para isso acontecer, eu preciso de alguma coisa que não apenas gere o arco, a passagem de corrente pelo target, como eu preciso também que ele direcione para o magnetismo aonde esse arco vai ficar. O equipamento, o acessório do forno que faz isso, se chama magnetron, certo? Então o que a gente vai chegar e falar? É algo que é uma bobina, né, como o Bruno falou, que vai na verdade gerar magnetismo e também vai estar configurado ali para poder passar corrente elétrica e gerar corrente elétrica. Então tem a mag 14, tem quais as mags que tem lá de cabeça aí, pessoal? Tem a mag 10, mag 14, mag 6, 124, 127, 127. 127. Então cada vez que você vai... Já tem cor. Oi? Já tem as cores também. Também tem as cores, né, que é um dispositivo à prova de erro, né, um bocado do quê? E aí, para você falar, puxa vida, eu preciso montar qual que é a mag que eu monto, porque se você encaixar a mag errada, o forno vai aceitar. Não, você mas não não sabe. aceito. Eu não aceito. O forno, não aceito. Ele entende. Na hora da leitura, ele... a receita não vai girar, mas o Sim, o forno aceita. o forno vai aceitar, entendeu? Só não Aí você vai startar. não deveria startar, mas a gente nunca testou para ver se a receita rodaria com erro ou não. Será? Não, é já aconteceu. Já aconteceu. Antigamente. Certo. Fazer o setup errado. Antigamente dava CBO, aí por causa Sei. disso aí eles fizeram um trabalho para não evitar esse erro. Dispositivo à prova de erro, muito bom. Então é isso, cara, aqui é a mag. Agora, quando a gente fala em mag, também, além de montar a fonte magnética, como eu chamo aqui, ó, fonte magnética, para entender o que é mag, existe um CCC. O que é isso? CCC, quem sabe? Anel confinador, certo? Às vezes aparece para montar a mag 14, olha aqui, ó. A mag 14 que pode ser montada aqui no XL, mas no imóvel eu posso montar a mag 14 e eu tenho uma alternativa, eu posso montar a mag, que na verdade não é mag, VMS. Certo ou não? Vocês concordam com isso? Quem rodou a Corona Evo aí? Está rodando com mag 14 ou VMS? 14. Mag 14, mas pode rodar com VMS, correto? Você tinha essa Isso aí a informação? gente nunca gostou. Mas nós temos um VMS. Aqui. Eu acho. Nós não temos? Eu acho. Ok, depois a gente vai dar uma conferida, nós deveríamos ter o VMS. Não tem? Não tem aqui? Essa ainda não. Tá. Essa aí posso estar enganado, mas a VMS é uma máquina que você não precisa trocar. Exatamente. Ela se regula automaticamente. Perfeito. Provavelmente um novo forno que nós vamos adquirir. Vai ter tecnologia do VMS. Já é VMS. Muito bom. E nós temos o CCC, um anel de confinamento, e tem um outro anel de confinamento também. Qual que é? APO. Alguém sabe o que significa a sigla CCC e APO? Está escrito, tá escrito na porta do forno? Se eu não me engano, está escrito na porta do forno.
Eu acho que isso está escrito na porta do forno, por extenso. Está escrito não, se não está Eu acho que é assim. Eu não lembro agora de cabeça. Depois vocês conferem, mas está escrito na porta do forno. CCC e APO são os dois tipos de anéis, certo? E o VMS é um tipo de mag, certo? Ó, significado aí, ó. Eu estou apertando aqui um pouquinho. Tá lá. CCC, configuração clássica de confinamento. Puxa, confinamento, para que serve o anel CCC? O anel de confinamento, seja o EPO ou o CCC, para que serve isso? De forma que vai direcionar a matéria-prima para as peças. É isso aí. Ele tem um ângulo correto, que é montado em volta do target, então quando vai evaporar, ele não só evapora e é atraído ali para o plasma e tal, mas ele é direcionado. Então alguém estudou um jeito de direcionar os gases que vão se transformar em plasma para poder ter o melhor aproveitamento do carrossel. Então isso é o anel confinador. O CCC é o anel clássico de confinamento, é a configuração clássica de confinamento, por isso CCC. E o APO é otimizador avançado de plasma. APO, otimizador avançado de plasma. Então tem uma tecnologia no APO que é específica, é mais avançado do que o anel clássico, e ele aumenta aí, ó, não aumenta a intensidade do plasma, mas ele aumenta, como é que se diz? Ele otimiza o plasma no sentido de deixar o plasma mais intenso, ele deixa mais eficaz, mais eficiente. Então, otimizar significa deixar mais eficiente, deixar mais eficaz. É isso que o EPO faz. Porque, certo? por ser de cobre, você acha que ele consegue fluir a energia melhor? O material foi estudado para poder fazer com que ele tivesse essa otimização do plasma, e o dimensional dele também tem diferenças. Então, é uma tecnologia nova. Quando você coloca o EPO, você está mexendo na configuração total do forno. Ele não é só um confinamento que está acontecendo, mas você está mudando a característica do plasma, certo? Então ele otimiza o plasma mesmo. Como que ele perde diâmetro, sendo que ele fica parado lá no forno? Como? Ele perde diâmetro. Como que ele... Tarde. Não, os anéis, ele perde diâmetro. Jateamento. Ah, isso é jateamento? Não pode aquelas borrachas lá para proteger. Que dica do Que borracha. Que borracha aí, Eu entrei aqui, Antigamente tinha uma borracha Uma borracha, uma um anel, Borracha de já aço. só desejado. Borracha luz. Já sabe, Muito bom, tem que jatear só o que precisa. É a lua que tá dura. Então está respondido por que ele vai perdendo dimensão. Porque microjateamento também está sendo submetido à temperatura, também está acontecendo, ele está muito próximo dos arcos, né? Então ele toma uma descarga elétrica também, tem uma série de coisas aí. Né? E o VMS, o que significa? Quem consegue ler essa palavra em inglês? Significa versátil. Sistema magnético versátil. Sistema magnético versátil. Versatile, os britânicos, versatile, os americanos falam, por isso que é difícil. Versátil é versatile. Olha só, Versatile Magnetic System. Esse cara que fala por que ele é versátil, você viu o que o Zidane falou? Cara, em vez de ficar trocando a mag de uma receita para outra, de uma carga para outra, esse não precisa trocar, isso faz dele versátil. Versátil significa eu posso usar o mesmo para diferentes receitas. E como essa tecnologia, porque cada mag, a mag 14 e a mag 6 são diferentes em características, de gerar um campo magnético, todas essas características que ela tem, né? Como é que pode? Essa ela é versátil, ela muda de acordo com a receita, ela aceita isso, e ela consegue direcionar o ar para uma posição muito exata, muito precisa, e variar, né? Promover uma variação da geração de arcos de uma maneira muito precisa e avançada. Então tem todos esses detalhes, só para vocês lembrarem aí, a sigla, pelo menos do APO e do CCC, está na porta do forno. Chegou. Rodrigão falou assim, cara, olha só pessoal, na hora de fazer a decapagem, é a mesma coisa? Muda alguma coisa?
né? Então nós temos algumas diferenças. Todos os how to produce vão mostrar como decapar, qual é o produto que usa para decapar, não é? Quanto tempo, vai ter toda uma características aí de decapagem. Mas o mais importante que eu tentei colocar aqui são as diferenças, porque você já tem experiência no Corona Pro. Então aquilo que a gente tem que ficar esperto porque tem alguma diferença, então a gente vai a ponta aqui, para a gente poder conhecer. Então quando a gente olha para o Corona Pro, você percebe o avanço, né? Porque o método de decapagem significa você começa a decapar, faz a inspeção visual para saber se ainda resta a camada, e com isso você controla o tempo, dependendo se o banho é mais forte ou mais fraco, mais concentrado ou menos concentrado, você vai ter diferentes tempos, então a experiência na análise é muito importante. A gente percebe que o Corona Pro, ele é muito evidente a finalização do processo de decapagem. Você começa a perceber que ele começou a atacar aqui, ó, na camada, depois você percebe o quanto ele consumiu de camada, mas ainda tem resíduo, né? E por fim, está totalmente decapado, é o que está mostrando aqui. Mas quando a gente vai para o Corona Evo, olha só, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Não é tão simples de ver. Então a atenção tem que ser maior, tem que ser ganha uma experiência aqui para a gente poder perceber que realmente aconteceu a decapagem até o final. Mas se tiver dúvida, está escrito aqui, ó. Em caso de dúvidas, use o XRF para poder medir se tem camada residual. Ele colocou aqui para poder medir se tem cromo, porque a camada é base de cromo. Ok. Simplesmente verificar se tem camada ainda ou não. Mas a decapagem, o restante, fora essa observação, tudo que nós já fazemos para o Corona Pro se mantém com o Corona Evo. Beleza? O que mais? Ó, aqui tem as recomendações de processo. Agora é uma coisa muito importante, eu recomendo que vocês procurem entender. Puxa, tem um documento, o How to Produce, eu não sabia que existia esse cara, quero conhecer mais, quero um impresso, entendeu? Começa a se envolver, porque você fica no nível alto de conhecimento do processo que vocês trabalham, entendeu? Você olha e fala, puxa, eu sei quase tudo sobre o processo. O exemplo que nós temos aqui, como é um investimento novo e o pessoal trabalhou pesado em cima de desenvolver a documentação, né? Então a gente vai ter ele completo. O que a gente tem aqui? Quando a gente fala sobre recomendações, né, o foco aqui foi dado em cutting tools, ferramentas de corte, né? Então, especificamente corte de engrenagens, né? Quando a gente fala em caracóis de aço rápido, nós já aprendemos, a HSS, tem aqui as recomendações de quando rodar a carga AV3 e quando rodar o processo AV2. Né? AV3 e AV2 são receitas diferentes, processos diferentes e espessura de camada diferente também. Né? Então a gente viu lá atrás, quando a gente foi validar, a gente percebeu que o AV3, uma camada maior, deu performance melhor do que o AV2. Às vezes acontece o contrário. A gente aumenta a camada e a performance cai. Então, opa, vamos diminuir a camada. Entendeu? A regra é sempre assim. Para cada situação, eu preciso de uma especificação diferente. Então aqui está falando, olha só, se eu pegar para poder desenvolver ali, puxa, eu tenho aço rápido, né? Caracol, preciso rodar, e aí, não sei se eu rodo a V3, a V2, que tipo de etching que eu vou usar, se é que tem mais de um. Então aqui tem uma recomendação, ó, verifica qual que é o diâmetro, e de acordo com o diâmetro, você roda a V3 ou a V2, né? Usa um etching padrão, né? Se tiver o soft, pode ser alternativamente utilizado o soft. E aí está aqui, ó, a recomendação de carga. Vai ter 3 giros, né? Vai ter 2 giros, tudo isso vai ser mostrado aqui. Então, configuração do forno, a gente já viu que o How to Produce mostra. Configuração da carga, o How to Produce mostra. E também, qual que é a recomendação em relação a qual receita utilizada. Tá bom? Isso é algo relativo, é só uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, mas sim uma recomendação, uma diretriz. Mas a gente pode desenvolver e perceber que o nosso processo exige algo diferente. A gente vai adaptar o nosso processo de acordo com a nossa realidade, né? Mas sempre seguindo a diretriz e a referência. O que tem aqui que é muito importante, né? Puxa, eu queria entender mais aqui sobre caracóis, né? Então, dentro do How to Produce, nós temos aqui, ó, o How to Produce específico para cada uma dessas ferramentas. Então, tem um How to Produce só para caracol. Tudo sobre caracol, desde decapagem, pré-tratamento e pós-tratamento. E a gente precisa abrir e dar uma olhada nesses documentos também, se a gente quiser se tornar especialista em revestimento. Só como exemplo, vou mostrar para vocês aqui nesse finalzinho alguns. Coloquei aqui na praça para ficar mais fácil, mas quando a gente está no How to Produce,
simplesmente clicar no link e ele já vai abrir. Peraí. How to produce de caracóis. Não sei se consigo puxar para cá. Beleza. Um how to produce só para caracol. Isso não é um how to produce, uma instrução de trabalho para revestimento. Ela é para ferramenta. Então, toda vez que falar em caracol, todas as informações sobre caracóis estão aqui dentro. Vocês que são especialistas aí na área, né, de gear cut, no índice, esse documento tem 22 páginas, ele vai mostrar detalhe por detalhe qual que é o fluxo de processo. Por exemplo, será que eu deveria fazer preparação de aresta? Eu deveria fazer rebarbação? Não deveria? Puxa, não sei. Então, esse documento vai falar para a gente, tem a inspeção, é para fazer assim, esfera de vidro 250. Então, vai ter toda a característica de processo. Às vezes a gente faz automaticamente pela experiência, mas é importante saber onde está escrito e como consultar todas as informações que são necessárias. Então tem o fluxo de processo, tem a inspeção, né? O John e o Guia que mais usam ali, mas a gente também tem que ter uma expertise para poder fazer isso. A inspeção vai envolver verificar se tem desgaste residual. O que acontece? A gente faz a inspeção de recebimento e viu que tem um desgastezinho aqui. Qual que é a ação? O que eu faço? Manda para o revestimento, tranquilo? O que a gente faz? Quem que é de gear cut aí? O que vocês fazem se vocês encontrarem um lascado ou alguma coisa aqui na ferramenta na inspeção de recebimento? Recebimento? Isso. Vai no cliente, devolve a ferramenta. Então você não reveste? Não. Por quê? Se ele não autorizar, não. Você acaba assumindo mesmo. Isso. Mas o que aconteceria na prática? Tecnicamente falando, se a gente revestir uma ferramenta que tem uma falha por desgaste, ou seja, ele não afiou do jeito que deveria, o que você acha que vai acontecer? Não vai ser eficiente, né? No corte na hora do... Exatamente, ela vai dar baixa performance, certo? E aí nós não vimos, o cliente não viu, vai apontar que alguma coisa aconteceu errada aqui na ordem com o revestimento. Então a gente precisa fazer a inspeção e saber inspecionar. Olha, tem um lascamento, tem desgaste, corrosão. Se tiver corrosão, que problema que vai acontecer no forno? Pode dar água, e se não der água, o que pode acontecer? Esplacamento. É em cima da corrosão, né? Ela pode desplacar, e se ela não desplacar? O revestimento fica lá, cobrir bem bonitinho toda essa corrosão aqui. Fica toda vai desplacar. Ou vai desplacar ou vai dar baixa performance. Porque não tem boa adesão na região onde está com óxidos, beleza? Trincas, tem uma trinca na peça, é uma coisa maior já. Ou revestimento residual. Né? Passou por um processo de decapagem, mas não tirou todo o revestimento. Então a gente precisa inspecionar. Posso revestir em cima disso aqui? Então, senão nós vamos ter problema de desplacamento ou problema com camada. Então, aqui o How to Produce é um exemplo para vocês poderem ver. Ele mostra como inspecionar rebarbas, né? É algo que pode aparecer também. Olha lá, o desplacamento, saber como enxergar isso. Então, esses documentos, geralmente, já estão disponíveis, né? Lá na área de gear cut, mas é importante nós sabermos que existe e como que inspeciona, né? Um exemplo que tem para vocês, a gente mede, como é que a gente faz para poder medir espessura de camada de caracol? Espessura de camada é do Fischer. Fischer, certo? E a adesão é por microjateamento. A adesão você verifica no microjateamento, mas você não mede, na verdade, você só verifica. É visual. Só faz um cheque visual, certo? Não dá para medir, se for para medir tem que fazer uma indentação, aí sim a gente consegue medir HF1 até HF6, certo? Então eu posso só colocar no Fischer e medir em qualquer lugar da ferramenta? Não, como é que eu sei o local exato onde eu deveria medir? Onde o local de referência. Onde está aí, ó, mostrando a ponta branca. Exatamente, essa bolinha aqui está mostrando, ó, na cabeça do dente, a gente não consegue medir na face. E a gente usa isso como referência, todo mundo, o mundo inteiro, nível global, a hora que vai medir na mesma posição, logo a gente consegue comparar uma com a outra. Como é que está saindo a V2 e a V3? E a gente consegue apontar isso. Mas se eu não tiver um manual de referência, um how to produce, eu posso medir errado, né? O que mais que tem aqui?
fala alguma coisa também aqui sobre os fixtures, que são os dispositivos, né, de montagem. A receita que usa no fixture, beleza, aqui não é tão relevante. O que mais que tem aqui? Alguns dispositivos para poder descer a uso, né? E os cuidados também. E tem um negócio bastante interessante aqui que esses dias eu estava falando com o Flávio sobre isso. Você vai lembrar, Flávio? Né? O pessoal coloca isso em alguns tal de produtos. Puxa vida, olha, quando eu olho para o Crona Pro, Pro Nova, para o Crona Euro, para o Helica e para alguns outros investimentos, eu não consigo de cara assim, já saber qual que é. Mas eu posso pegar um multímetro lá com o Zidane, ele ensina a usar, eu falo, eu preciso medir resistência. Eu quero medir a resistência da camada. Aí ele fala, resistência é aqui, ó, esse símbolozinho aqui, ohms. E olha só que negócio interessante. Cada revestimento tem uma resistência diferente. Quais são os dois revestimentos que são parecidos? Você está falando comigo, Flávio, aquela vez? O olho. o Ocrona. O B Ocrona, mas tinha dois ali que era o Plus e o Formeira e o Formeira Plus. Formeira e Formeira Plus, você olha, são iguais. Poxa, eu não sei, a ferramenta é muito grande, não dá para pôr ela no ficha. E agora? Como é que eu sei qual que é qual? E por que é importante saber? Ora, a gente está falando de decapagem. Se for Formeira Plus, como que faz a decapagem? Primeiro peróxido, primeiro SP310, depois SP611, correto? Então primeiro peróxido, depois permanganato de potássio. E se for só Formeira, não for Formeira Plus? Só o Crona aquecido. Só o Crona. Então se eu tiver na dúvida, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que experimentar uma Crona aquecida. Puxa, não decapou agora, eu vou ter que ir lá, perder a produtividade de tempo. Então o que a gente teve a ideia? Eu falando aqui com o Flávio. A gente foi lá e falou assim, vamos comparar. Aqui não está marcando no hall de produtos sobre o Formeira e o Formeira Plus. Mas a gente pode comparar nós mesmos. A gente foi no Formeira, deu 5 ohms de resistência. A gente foi no Formeira Plus, deu 0,5. 10 vezes mais, cara, um do que o outro. Ficou fácil. Chegou agora aqui, estou na dúvida se o cliente era um cliente mais antigo, se ele revestiu o Formeira Plus, se ele revestiu o Formeira, eu não sei. Então a gente vai lá, posso pegar um QRS, por exemplo, meço e comparo na ferramenta. Opa, identifiquei qual é o revestimento baseado na resistência. Mas se você nunca viu esse documento, se eu nunca tivesse visto esse documento, eu poderia discutir, eu tenho a ideia de fazer esse teste. E aí o teste ganha produtividade, a gente ganhou expertise. Simplesmente medindo a resistividade na camada. Eu não tenho um documento desse para Formeira Plus. Tem? Tem o hall de produtos do Formeira Plus. Forma que diz como faz a decapagem. Tem o hall de produtos do Formeira Plus, ele tem tudo. Decapagem, pré, pós, camada, tem tudo. Tem todas as informações, igual você viu para o Anatel, tem para o Formeira e o Formeira Plus. Porque na época que foi implantado o Formeira Plus, a gente teve bastante dificuldade com isso aí. E nós descobrimos como fazer a decapagem fazendo. Não foi apresentado esse documento. Perfeito, talvez. Na época, eu estou perguntando se tem hoje, tá bom. talvez foi criado após. Mas na época a gente colocava uma ferramenta para decapar uma coluna aquecida, permanganato, ficava 1, 2 dias lá e a gente percebia que ainda tinha cobertura. Aí tivemos uma ideia de colocar a decapagem de peróxido, decapou e devolvemos para o permanganato de potássio. Aí limpou a ferramenta. Aí nós percebemos Correto? que decapava. Vamos Mas verificar. não foi nos apresentado o documento assim. Perfeito. Talvez foi apresentado para alguém e aí essa pessoa foi multiplicou aqui dentro. Porém, o que é importante? Já que você levantou esse ponto, marca tira 5 minutinhos, a gente abre os documentos e faz a discussão de 5 minutos. Porque se tem documento, facilita tudo, né? Exatamente. A gente está vendo que existe documento. Exatamente. Hoje o que a gente faz? Quando a gente está na dúvida, qualquer nível da empresa, estou com dúvida, procurando documento, não encontrei. Então eu procuro entrar em contato com o pessoal lá fora, a matriz, a Liechtenstein, dos Estados Unidos, alguém tem, estou precisando disso, e de repente não tem nenhum documento, mas já tem alguém estudando aquilo, eu pego o estudo que o cara está fazendo e a gente reaproveita ele aqui, assim como a gente manda os nossos para fora também. Entendeu? Então, esse hall de produtos ele é criado quando é criado o investimento. Eu acho que esse documento lá no começo estava falando que ele é de 2012. Nossa, esse é o erro agora. Então o erro ele está em 2023, se não me engano. Exato. Criado ano passado.
Exato. Provavelmente já existia, porém era mais difícil conseguir a documentação. Hoje é tudo centralizado no sistema, Sim. que é no SharePoint, tem tudo lá, então o pessoal centralizou num lugar só. Talvez já existia, mas o pessoal não conseguiu pegar na época. Sabia, Tem, né? né? Mas todo investimento, antes de entrar em produção em série, tem que ter documento. Muito bem. Então, pessoal, ó, fizemos uma parte 1 aqui e, sem detalhes, né, eu apresentei aqui o hall de produtos de um caracol. Nós vamos passar no detalhe pelo hall de produtos de cada um deles e isso vai ser na próxima sessão, mais uma hora. Beleza? Dúvidas? Nenhuma? Só dívidas? Obrigado, gente. Só um